está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios, capítulo 1, versículo 18. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que eu peço a sua autorização para entrar na sala da sua casa e compartilhar com você da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, desta palavra que traz salvação para a minha vida e para a sua vida. Quem vai trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações no programa de hoje é o pastor Luiz Henrique. Ele vai falar sobre o que nos impede de ver a Jesus. Você já pensou nisso? O que tem impedido a sua vida de enxergar ou de se achegar a todas as bênçãos que Jesus tem para você? Texto maravilhoso dos discípulos a caminho de Emaús. Pastor Luiz vai trazer uma mensagem para o seu coração. Também quero dizer para você que nós temos alguns meios de comunicação com você, onde você pode acessar, onde você pode entrar em contato conosco. Um desses meios é o nosso Disque Paz. Você pega o seu telefone, liga gratuitamente para o 3025 3333. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida, serviço gratuito da Igreja Presbiteriana aqui em Maringá. Também temos à sua disposição, você que gosta de assistir o programa O Caminho da Vida, e você que gostaria de assistir em casa, ou então de rever alguns programas passados, nós temos atualizado todos os nossos programas no nosso site. É o www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Você acessa ali todos os programas que nós já fizemos, estão postados ali. O pastor Paulo de Tarso tem mantido atualizado o blog do programa O Caminho da Vida. Você também que tem alguma sugestão, até a semana retrasada, uma irmã me ligou em casa, sugerindo que nós fizéssemos um programa sobre batismo. Nós estamos montando uma pauta aqui e vamos ver a possibilidade de colocar nessa pauta um programa sobre o batismo, tá ok? Mas você que tem alguma sugestão para uma pauta de programa O Caminho da Vida, envie também pelo nosso e-mail. Nosso e-mail é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nós queremos ter esse contato com você. Também temos as nossas comunidades no Orkut, no Facebook e também no Portal G, onde nós colocamos ali os nossos vídeos do programa O Caminho da Vida, para que você possa assistir a todo tempo. Nós queremos aproveitar para fazer uns pequenos agradecimentos aqui na abertura do nosso programa. Quero agradecer as irmãs que são atendentes da loja Poderoso Timão, ali no Shopping Avenida Center. Eu fui ali comprar uma camisa do meu time, que inclusive hoje, espero que daqui a pouco, nós estamos gravando o programa na terça, o programa vai no ar na quarta, daqui a pouco espero ser campeão da Libertadores, mas eu fui comprar uma camisa do meu time ali e as irmãs falaram: olha pastor, assistimos o programa O Caminho da Vida toda semana, atenderam a gente com o maior carinho, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Quero agradecer também aos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana lá de Campo Mourão. Semana retrasada eu estive pregando no aniversário dessa igreja, nos receberam com o maior carinho, também assistem ao programa O Caminho da Vida. Um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Colorado. Dia 14 eu estou lá em Colorado, pregando também na Igreja Presbiteriana de Colorado. Que Deus abençoe a vida de vocês. E todos os demais amigos e irmãos pastores que têm acompanhado o programa Caminho da Vida, que têm nos abençoado, orado por nós, nos ajudado no programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. E hoje nós queremos dar um presente para você que nos assiste. Então você que está assistindo, nós vamos dar de presente hoje um DVD da banda Comingá. Não sei se você já ouviu falar da Comingá, é uma conferência missionária de Maringá. Nós fizemos uma banda, foi montada uma banda aqui em Maringá, com vários membros de várias igrejas, Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, nós temos Igreja Presbiteriana Renovada. Então você que foi na Comingá, gostou da banda Comingá, nós vamos te dar de presente um DVD da banda Comingá. Basta que você mande um torpedo agora, um SMS para o 8414-3979 ou 8414-3940, dizendo: eu quero um DVD da banda Comingá.
nós vamos sortear já no próximo programa, entre aquelas pessoas que nos enviarem o torpedo SMS, um DVD, vamos mandar na sua casa, da banda Comingá. E você que esteve participando da terceira Comingá, que foi realizada lá no Molive, na igreja do pastor Newton Tuller, e quer algumas palestras da Comingá, quem foram os preletores? Pastor Jeremias Pereira, pastor Ariovaldo Ramos, pastor Carlos Queiroz, Bertrand Villanova e pastor Bebeto. Você que quiser o conjunto ou alguma das mensagens, você pode entrar em contato ali na Livraria Evangélica de Maringá, fazer a sua encomenda sobre as palestras da terceira Comingá. Ou então, você pode entrar em contato direto com o Alexandre, da ALG Mídia. O Alexandre foi o que filmou. O telefone da ALG Mídia é 9962-6340, tá ok? Isso tudo para poder abençoar a sua vida. Também, eu quero dizer que hoje está entrando no ar mais um patrocinador nosso, um patrocinador novo que tem confiado no programa Caminho da Vida. Você vai ver algumas imagens aí da Elite Motors. Elite Motors é um pessoal que faz um trabalho muito bonito de tuning, eles vão cuidar do seu carro, uma lavagem especial, uma pintura especial. Você que gosta de equipamento de carro, som, roda, enfim, eles têm uma infinidade de equipamentos para melhorar o desempenho e a qualidade do seu carro e agregar valor ao seu automóvel. Então você procura aí na Elite Motors, fica lá na Avenida Mandacaru, no finalzinho, perto da PUC, e eu tenho certeza que eles têm um material muito bom para abençoar a sua vida e fazer com que você ande com o seu carro pelo menos mais bonito. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Luiz vai trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Não vai embora não, fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá. Vamos conversar um pouco acerca da Palavra de Deus e para mim é um privilégio poder fazer isso com você no dia de hoje. Como o pastor Alessandro já disse, como você vai ver aí na sua tela, o tema dessa mensagem é impedidos de reconhecer a Jesus, aí está na tela, impedidos de reconhecer a Jesus. E o texto fala, o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 16, que vamos ler agora, fala de dois discípulos que caminhavam voltando para uma cidade chamada Emaús, enquanto Jesus se aproxima deles. Veja só o que acontece. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E o versículo 16 termina dizendo: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Intrigante isso. Interessante. Como que pode? Duas pessoas que caminharam tanto tempo com Jesus, duas pessoas que gastaram boa parte da sua vida, uma parte da sua vida, caminhando, ouvindo de Jesus, agora tinham Jesus do seu lado e não conseguiam reconhecê-lo. E aí, quando eu faço essa pergunta, quando a gente pensa sobre isso, eu pergunto ao mesmo tempo, será que isso é possível acontecer conosco? Será que isso é possível acontecer comigo? Será que é possível acontecer contigo, você que me assiste? E a resposta é sim. É possível sim, que em alguns momentos da nossa vida Jesus fale conosco, Jesus caminhe conosco, Jesus esteja ao nosso lado e passe batido. E nós não consigamos perceber isso. E então a gente precisa entender quais foram os fatores que levaram esses dois, a não reconhecerem a Jesus nas suas vidas, andando ali do lado deles. Porque se entendermos isso, fica mais fácil de nós entendermos a nós mesmos. E fica mais fácil de nós lutarmos para que isso não ocorra conosco. Então eu quero listar aqui 4 motivos pelos quais aqueles caminharam com Jesus, aqueles dois andaram com Jesus sem reconhecê-lo. Vamos ver, em primeiro lugar, primeira circunstância que nos impede de reconhecer a Jesus. Nós somos impedidos de reconhecê-lo quando nós não cremos na sua divindade. Eu quero pedir para o Paulinho já passar para o próximo slide aí, que é o texto de Lucas capítulo 24, alguns versículos para frente desse que nós lemos. Versículo 19, diz o seguinte: ele lhes perguntou, quais coisas que vocês estão falando? E eles responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Deixa eu explicar exatamente o que estava acontecendo aqui. Nesse momento, eles caminham com Jesus. Nesse momento, eles conversam com Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês vêm conversando? E eles dizem, será que só você que esteve em Jerusalém não sabe do que aconteceu? Das coisas que aconteceram? E então entra no versículo 19. Jesus pergunta, quais coisas? E eles dizem, o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta. Foi isso que eles disseram. Varão profeta. E eu pergunto, será que Jesus era isso mesmo? Será que eles estavam corretos nessa afirmação? Porque quando nós vemos esse texto, Lucas 24:19, Jesus, varão profeta, ao mesmo tempo nós somos convidados a nos lembrarmos de Mateus capítulo 16, quando Jesus, conversando com seus discípulos, chega para eles e pergunta, o que é que as multidões dizem a meu respeito? E eles respondem, as multidões dizem que você é João Batista, dizem que o Senhor é Elias, ou que é um dos profetas que veio. E então Jesus pergunta, e vocês o que dizem? Mateus 16, versículo 16, que também vai ser lançado aí na sua tela. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala para Pedro, parabéns Pedro, não foi você que disse de si mesmo, mas foi o Espírito que te revelou. Uns dizem que és profeta, na verdade ele é o Filho do Deus vivo. Quando aqueles dois olharam para Jesus apenas como um profeta, passaram a não entender o que ele tinha vindo fazer, e por causa disso não conseguiram reconhecê-lo quando chegou do lado dele. Olhe para a sua vida e olhe para a minha vida, e eu olho para a minha vida. E tente entender o que Jesus tem sido para cada um de nós. Será que para você Jesus tem sido mais um profeta? Porque se ele tem sido um profeta, você vai dar um certo peso para suas palavras. Agora, se para você ele é realmente o Filho de Deus, então você vai lidar com as palavras de Cristo de uma maneira totalmente diferente. Você quer saber quem é Jesus para você? Olhe quanto você tem obedecido ou não a essas palavras. E você vai ver quanto crédito você tem dado a elas. Se Jesus é Filho de Deus para você, e Ele é, Jesus é o próprio Deus. Mas se você crê nisso, você vive de uma forma. Se você não crê, você vive de outra. Em outra circunstância, outra característica da fala daqueles dois que fez com que eles não conseguissem identificar a Jesus ou reconhecer a Jesus, vai ser lançado na sua tela, preste atenção. Outro fator, outra causa que impediu os dois de reconhecê-lo. Nós somos impedidos de reconhecê-lo quando nós não guardamos as suas palavras. E eu quero convidar você agora a dar um passeio na história de Jesus, no ministério de Jesus. Eu me atentei ao Evangelho de Lucas, ao livro de Lucas. E eu li todo o livro de Lucas na expectativa
de encontrar os momentos em que Jesus falou acerca da sua morte, em que Jesus disse que iria morrer, e eu encontrei 8 passagens diferentes, pelo menos. 3 delas eu separei para nós vermos aqui, dá uma olhada na sua tela. 3 passagens em que Jesus foi claro, foi explícito, dizendo que iria morrer. Vamos lá, acompanhem comigo. Primeira delas está em Lucas capítulo 9, versículo 22. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Nem dá para ser mais claro do que isso. Mas olha só, próxima passagem. Lança lá, Paulinho, para a gente dar uma olhada. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas, também capítulo 9, versículo 44. E aí numa terceira que eu separei, também Lucas, versículo 25 do capítulo 17. Mas importa que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Agora preste atenção. Apesar de Jesus ter sido claro e explícito em textos como esse que acabamos de ver, e em alguns outros, no mínimo mais 5, ainda assim, quando nós chegamos no versículo 21 até o 24, nós vemos os discípulos conversando com Jesus no caminho de Emaús, dizendo: nós esperávamos que fosse Ele que redimisse a Israel, mas já é o terceiro dia que Ele morreu. Tudo bem que algumas mulheres foram no túmulo, disseram que o túmulo estava vazio e que tiveram a visão de anjos. E esses anjos disseram que Ele vive. No versículo 24 eles dizem: até um dos nossos foram até o sepulcro e verificaram realmente que o sepulcro estava vazio, mas não viram anjo nenhum. Note bem, eles receberam o relato das mulheres, eles receberam o relato dos discípulos, e nem assim eles se lembraram das palavras de Jesus. Assim fica difícil de reconhecer a Cristo. Quando você não guarda as palavras que Ele tem para você, quando eu não guardo o que Ele me disse, fica difícil de reconhecê-lo quando Ele passa na minha frente. Esse foi o segundo motivo pelo qual eles não reconheceram a Jesus. O terceiro motivo pelo qual eles não reconheceram a Cristo, presta atenção, vai ser lançado aí na sua tela. Nós somos impedidos de reconhecê-lo quando nós buscamos a nossa própria vontade. E onde é que está isso aqui? Novamente no versículo 21. Também vai ser projetado na sua tela. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel. Nós esperávamos. Era a nossa vontade. Por que eles disseram isso? Porque Israel era escravo de Roma, tinha que pagar imposto, não podiam ter os seus próprios governantes, estavam com os soldados o tempo todo reprimindo qualquer movimentação de Israel. Eles queriam se ver livres disso, em especial dos impostos. Eles achavam que Jesus iria libertá-los disso. Eles estavam contando com Jesus para se levantar e chamar o povo para uma revolta, onde eles conseguiriam ser livres. Mas Jesus nasce, vive, morre, e a escravidão continua lá. Deve ter sido uma grande decepção realmente para aqueles dois, porque eles não estavam interessados no que Jesus queria fazer, eles estavam interessados no que eles queriam que Jesus fizesse. Jesus em momento algum falou de revolução política. Jesus em momento algum falou de liberdade dos impostos. Mas eles não deram ouvidos. Eles queriam um Jesus que atendesse às suas necessidades, assim como acontece com a gente hoje. A gente quer um Jesus que nos dê o carro, que nos dê a casa, que nos dê saúde, que nos faça felizes. Nós queremos esse Jesus, mas será que é isso que Ele quer? Será que é isso que Ele veio fazer? E isso tem tudo a ver com o próximo e último ponto dessa mensagem. Por que é que nós somos impedidos de reconhecer a Jesus? Ou quando nós somos impedidos de reconhecer a Jesus? Em quarto lugar, nós somos ela. Esse mesmo versículo, preste atenção, esse mesmo versículo, versículo 21, nós lemos metade dele, vamos ler inteiro agora. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E veja o que eles dizem. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles não entenderam nada. Eles não haviam entendido a necessidade da morte, porque a obra de Cristo passava pela morte e passava pela ressurreição. A obra de Cristo não tinha a ver com liberdade política, a obra de Cristo não tinha a ver com impostos. A obra de Cristo até hoje não tem a ver com isso. Não tem a ver com te fazer mais rico, fazer você mais saudável, imune às doenças. Ele nunca prometeu isso. Jesus não tem interesse em simplesmente nos fazer pessoas mais ricas, mais felizes, mais saudáveis. A obra de Cristo vai muito mais além.
tem a ver com a morte, o terceiro dia desde que essas coisas acontecem. Tem a ver com isso. Tem a ver com nos libertar daquele, como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, se não me engano, quando Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz: não temam aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer nada contra a alma. Vocês têm que temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então ele vem para nos libertar disso, para nos libertar do nosso pecado. Ele já vem para resolver o problema da nossa dívida com Deus. E além disso, ele vem para trabalhar no nosso caráter, para nos transformar por dentro e não por fora. Jesus vem para fazer muito mais além daquilo que aqueles 2 discípulos imaginavam. Agora, enquanto eu não conseguir entender a sua obra, enquanto eu não conseguir compreender o que ele tem para mim, o que é que ele veio fazer aqui, eu não vou conseguir reconhecê-lo. Eu quero concluir fazendo um apelo para você. Um apelo para que você se volte para a palavra de Deus. Um apelo para que você se volte para a vida de oração. Um apelo para que você se doe para a causa de Cristo. Se doe em benefício do reino dele. Porque sem isso, dificilmente a gente vai conseguir aprender a reconhecer Jesus nas nossas vidas, na nossa caminhada. Nós precisamos aprender a reconhecer a Jesus no nosso dia a dia. Principalmente reconhecendo a vontade dele na nossa vida. Reconhecendo as obras que ele fez por nós, que vão muito mais além do que a nossa mesquinhez tão pequena consegue imaginar. E eu espero que Deus abençoe sua vida e te ensine profundamente acerca disso, assim como ele já tem feito comigo nesse texto. Eu espero que ele conforte o seu coração antes de acontecer o que aconteceu com os discípulos. Quando eles abriram os olhos e entenderam quem era Jesus, já era tarde. Jesus se foi. Eu espero que você aprenda a reconhecer a Jesus antes que seja tarde, antes que ele se aparte do seu caminho. Faça esse exercício diariamente, diariamente. Vai ser essa a minha oração, é esse o meu desejo para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Depois de recebermos uma mensagem abençoada dessa, do pastor Luiz Henrique, eu acho que você deve ter sido levado também a pensar. Será que você tem enxergado Jesus na sua vida, enxergado os propósitos de Jesus na sua vida? Nós vamos começar esse bloco aqui de perguntas e respostas com o pastor Luiz Henrique, já perguntando para ele, fazendo a primeira pergunta. Pastor, o senhor deixou bem claro na mensagem, mas eu gostaria que o senhor reafirmasse mais uma vez aqui para nós. Quais alguns fatores da vida podem impedir que nós reconheçamos a presença de Jesus? O problema maior, e que eu considero que tem tudo a ver com os 4 pontos, na verdade eu citei ele em um dos pontos, mas todos esses pontos têm a ver com esse primeiro problema que eu vou dizer. É você olhar para você e deixar de olhar para Deus. Você achar que Deus é o seu funcionário. Você achar que o mais importante é você, a sua felicidade, o seu bem-estar. E aí, por causa disso, você vive a sua vida, não perguntando o que Deus quer de você, mas o que Ele pode te dar. E aí, por causa disso,
a gente passa a olhar para a obra de Cristo e passa a ver que em alguns momentos essa obra não é tão apetecível, tão agradável. Essa obra às vezes vai pedir para eu abraçar minha cruz, que nem Lucas 9:23, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A obra vai pedir para eu, se alguém te bater na face direita, vira à esquerda. E a gente vai olhar e vai pensar, não, isso não me faz bem, isso não deve ser coisa dele. E aí a gente fica impedido de reconhecer sua obra por completo. Daí a gente fica reconhecendo só aquelas partes em que ele fala assim, eu vim para que tenham vida em abundância, mesmo que antes no vale da sombra da morte eu vou estar com você. Só essas coisas agradáveis, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu acho que a grande dificuldade da pessoa é reconhecer e compreender qual é a vida abundante que Cristo tem para nós, né? Então, mas se você não entende a obra de Cristo por completo, você lê esses versículos com os seus óculos. Até mesmo esse que eu citei agora de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. A gente sabe que Paulo está dizendo assim, eu sei passar necessidade e eu sei estar no meio da abundância. Eu posso tanto isso quanto aquilo sem murmuração. Deus me capacitou para viver essas duas realidades. Mas a gente abraça esse versículo e lê de outra forma. Eu tudo posso, bem triunfalista, vitorioso. Eu posso todas as coisas, eu sou poderoso. Então, quando a gente não olha para Deus como sendo o nosso Senhor, quando a gente olha para a nossa vontade em primeiro lugar, a gente lê a Bíblia errado. E aí, por causa disso, Jesus fala com a gente e a gente perde o bonde. Pastor Luiz, também, Pastor Paulo, que está voltando aqui para a gente. Graças Muito a bom, Deus. Pastor, ter o senhor com a gente aqui. Uma alegria. Passou doente esses dias, nós oramos, o pessoal do programa esteve orando pelo senhor também, está de volta, Pastor Wanderlei. Então nós poderíamos dizer, então, que a falta de um conhecimento teológico seguro, correto, acerca da pessoa de Jesus, tem atrapalhado das pessoas reconhecerem a Jesus. Vou dar alguns exemplos. Teologia da prosperidade, que diz, por exemplo, que Jesus veio para te fazer rico, ele se fez pobre para te enriquecer. Usa alguns textos fora do contexto. Ou então, a ênfase exagerada nos milagres, ênfase exagerada nas curas. Não que Jesus não faça milagres, e não que ele não cure, pelo contrário, ele cura e opera milagres. Mas essa não foi a função principal do ministério dele. As finanças, enfim, essa teologia que coloca Jesus a serviço do homem, não tem afastado as pessoas de reconhecerem Jesus verdadeiro? Eu me lembro de um texto no Velho Testamento, que não me recordo onde está agora, quando Moisés disse ao povo de Israel que eles conheciam os feitos de Deus. A impressão que o povo de Israel, que experimentou tantos milagres, a gente vê a história de Deus fazendo coisas maravilhosas, que eles não passaram deste degrau. Eles conheciam os feitos de Deus, mas Moisés conhecia Deus. Há uma diferença aí, né? Eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles estavam, no entanto, quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei, quando ele desce, eles estão adorando um bezerro de ouro. Se é um povo que conhece a Deus, eles não trocariam Deus por um bezerro de ouro. Então eu acredito sim que a falta do conhecimento de Deus, ele faz com que as pessoas tenham um conceito de Deus diferente. E aí eles conhecem às vezes até os milagres de Deus, mas não têm uma experiência pessoal com Deus. É diferente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos colegas, né, aqui do programa pela oração, aos colegas da IPB Central, e, enfim, todos os irmãos e amigos que oraram em nosso favor. Estamos, graças a Deus, já bem recuperados. E aproveitando, mandando um abraço para um colega de quarto que tive hospitalizado com ele, é o seu Francisco. Conheci toda a família muito jóia, o filho dele, o Zezinho, a Sandra Maria, Sônia, o Pedrinho, filho da Sônia, e a Célia Silva. Que Deus abençoe vocês, e eu tenho orado por vocês, viu? Que Deus abençoe proficuamente. O que tem sido dito realmente foi bem assim, falado pelo pastor Luiz, é verdade. E essa pergunta aí, eu acho que tem sido o grande problema dos nossos dias, pastor Alessandro. O povo peca porque não tem conhecimento mesmo, como bem disse o pastor Wanderlei agora, o conhecimento teológico, quando muitas vezes espanta algumas pessoas que eles acham que isso não é necessário, mas o conhecimento teológico é o conhecimento bíblico a respeito de Deus, de quem é Deus, a aproximação de Deus, ou seja, procurar reconhecê-lo melhor. E aí então vem aí os pregadores modernos, dessas correntes
novas das teologias, prosperidade, saúde, enfim. E as pessoas estão voltadas para as suas próprias necessidades, para os seus próprios interesses. Interessante, o pastor Luiz falou aí, por exemplo, no quarto ponto, colocou assim, que quando nós buscamos a nossa própria vontade. E é nesse ponto que as pessoas se fundamentam. Não na teologia de conhecimento de Deus, mas sim no que satisfaz a minha vontade. E eu fiz uma anotação aqui, ou seja, que os próprios discípulos naquele momento eles ficaram mais focados na circunstância do que no circunstante. E foram impedidos de reconhecer Jesus. Mas voltaram lá para o período de sofrimento e da morte de Jesus, mas já era o terceiro dia. Eles não estavam assim, presos àquela circunstância. Não haviam, inclusive, atentado para a palavra de Jesus, que diz que ressuscitaria. Só exatamente. Reafirmando aquilo que o senhor disse, Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, até os próprios pastores, próprios sacerdotes, têm se afastado do conhecimento de Deus. Isso é sério, meu irmão. Você que é pastor, homem de Deus, como nós, pecadores como nós, falhos como nós, volte-se pela palavra, volte-se para a palavra, para que Deus aqueça o coração do nosso povo com a palavra. Aí virá um avivamento tremendo, reconheceremos a presença do Senhor nas nossas vidas. Pastor Luiz, o senhor ia falar? Eu acabei cortando, por favor. Eu só queria complementar com o versículo 22 de Lucas 9, que apesar de citar na mensagem, eu queria ler de novo. A fala do próprio Jesus em conversa com seus discípulos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite. Jesus cantou a pedra antes dela ser sorteada. Jesus falou do futuro, quando o futuro chegou, porque explicitamente. Mas como eles não guardaram a palavra, eles não perceberam, não reconheceram que era obra de Deus. E por isso, quando a gente não conhece a esse Deus, como disse o Vanderlei, quando a gente não conhece a palavra desse Deus, como disse o pastor Paulo de Tarso, e a gente fica na ignorância, como foi o versículo de Oséias lido, aí a gente passa a olhar para essa obra de Jesus e achar que foi tudo uma grande frustração, não deu certo o que eu estava pensando, Deus não me ouviu. Pastor, ainda antes do ponto da palavra, um dos pontos da mensagem diz que as pessoas não reconheciam a divindade de Deus. Isso. É possível, pastores, pastor Vanderlei também, pastor Paulo, que haja hoje, nos nossos dias, pessoas que creem em Jesus, sem contudo crer que ele seja Deus? E se há a possibilidade que isso ocorra, qual o perigo desse tipo de fé? De crer num Jesus que não é Deus? Eu acho que o maior intento do inimigo é anular a divindade de Jesus. Exatamente. Há muitas religiões hoje, há muitas seitas hoje que tentam anular a divindade de Jesus. Quando nós tiramos a divindade de Jesus de cena, nós acabamos com... Rasgamos a Bíblia. Nós acabamos com o projeto de Deus de salvação. Jesus Verdade, é Deus. Boa colocação. E João fez questão de dizer isso. Exatamente. 1 João, ele diz: Jesus é Deus, coeterno, coigual ao Pai. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos dizendo aqui que existe 3 deuses para nós adorarmos. Mas o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. É um somente Deus que subsiste em 3 pessoas. Então precisamos entender isso. Cuidado com as seitas, com as religiões que dizem que Jesus não é Deus. Ou é um Deus. E dizem que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus, coeterno, coigual ao Pai e ao Filho. Pastor Paulo. É interessante a palavra do pastor Vanderlei, sabe por quê? A consequência que eu vejo assim, mais imediata da gente ignorar o fato de que Jesus é Deus e não aceitarmos, não aceito de jeito nenhum que ele seja Deus. Se eu quero prosseguir por esse caminho, eu vou entrar por um atalho muito perigoso, que é justamente a divinização do próprio homem. Verdade. É outro perigo. Então eu começo a me assentar no lugar de Deus e acreditar, o que acontece hoje nas religiões, nas seitas por aí. Então começa a se acreditar que há um poder, que há uma divinização do próprio ser humano. Então, porque Jesus é meramente um ser humano, talvez um mais iluminado, mas não Deus, no conceito geral. Ele é talvez numa escala espiritual mais elevada, num plano mais elevado, mas não é isso.
bem disse o pastor, a Bíblia diz que ele é Deus, coigual, consubstancial. E outra coisa importante, Jesus não é um ser criado. Verdade. O Ele diabo é é um ser, o diabo é um ser criado. Jesus Coexistente. Jesus não é um ser criado por Deus, como alguns dizem. Ele é Deus. Outra questão que eu achei importante na fala do senhor, pastor Vanderlei, é o fato de que uma vez que não cremos que Jesus seja Deus, para as nossas vidas, todo o projeto de Deus de salvação está acabado. O apóstolo Paulo usa alguns termos muito interessantes na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala do projeto de Deus para Jesus. Ele fala, olha, se verdadeiramente Jesus não morreu e não ressuscitou, aí ele cita algumas coisas, é vã a pregação, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz mais, ele fala que se nós tivermos a nossa esperança apenas nesse mundo, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os seres. Nós vamos parar por aqui esse bloco lembrando de você que quiser ganhar um DVD da banda Comingá, mande um torpedo agora, um SMS agora, dizendo, eu quero um DVD da banda Comingá e nós estaremos sorteando para você. Põe seu nome, é importante, põe seu nome no SMS, tá ok? Manda para 8414-3979 ou 8414-3940. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo, já voltamos. Fique conosco com o programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado por que você está nos assistindo. Só quero te lembrar mais uma vez, se você quiser ganhar um DVD da banda Comingá, foi uma grande bênção. Não é porque eu faço parte da banda, não. É que foi bênção mesmo, de verdade. Eu, pastor Luiz, Osiel, enfim. Não vou citar que são 22 membros na banda. Você mande um torpedo SMS agora, com o seu nome, dizendo, eu quero o DVD da banda Comingá. Mande para o 8414-3979 ou 8414-3940. Nós continuando aqui o nosso debate. Pastor Luiz, o que muitas pessoas aí fora pensam acerca de Jesus? O senhor usou uma citação dos evangelhos, onde Jesus pergunta para Pedro e para os discípulos, o que eles dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas qual a visão que as pessoas têm aí fora hoje acerca de Jesus, que atrapalham que elas venham a reconhecer o Jesus verdadeiro? Antes até de responder, eu quero mandar um abraço para o presbítero Joaquim, que conheci lá durante a Comingá. É presbítero na Igreja Molívia, onde aconteceu o evento, e diz que nos assiste constantemente. Meu querido, um abraço para você, foi um prazer lhe conhecer, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Bom, uma das coisas que a gente precisa entender é que se Jesus é Deus, isso tem implicações, foi o que eu falei até na mensagem. Se Jesus é, e o que Paulo de Tarso falou, se Jesus é Deus, eu não sou Deus. Se Jesus é Deus, eu preciso olhar diferente para ele. Existe só um Deus e esse não é Paulo, você, não Paulo sou eu. Romero, no livro Super Crentes, fala isso. Só existe um Deus e ele não é você. Então, se isso é verdade, se eu creio nisso, isso muda o meu jeito de me relacionar com as ordens dele. Quando ele me dá uma ordem, eu tenho que reagir diferente a essa ordem. Por isso que é muito confortável para as pessoas pensar, Jesus é um ser iluminado, Jesus é um grande homem, um modelo a ser seguido, Jesus é um profeta, ou até mesmo, é o Filho de Deus, mas não é Deus. Ou então,
é um Deus. É mais confortável pensar assim, porque não me compromete. Porque eu posso viver minha vida. Isso não me amarra a Ele. Isso não me traz sentimento de culpa. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de reconhecer quem Jesus realmente é. Não somente por isso, né? O próprio pastor Vanderlei falou aqui, o diabo joga essa fumaça nos nossos olhos para tentar nos impedir de enxergar a Jesus como Ele realmente é. Verdade. Então, o diabo, nós e o mundo são os três inimigos que fazem com que a gente não veja Jesus como Ele realmente é. E é interessante, como eu me relaciono com esse Jesus, depende com que olhos, com que óculos eu enxergo esse Jesus. Qual é o conceito que eu tenho a respeito dele? O que é que eu penso a respeito dele? Porque dependendo de como eu enxergo, é como eu vou me relacionar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, se eu enxergo como Deus, e isso é muito sério, porque isso deve depender o meu relacionamento com Ele, mas o meu destino eterno também. Exatamente. A salvação depende disso. Minha salvação depende disso. Porque se Ele não for Deus, então tudo está perdido. Agora, eu queria destacar bastante, as duas confissões foram citadas na mensagem pelo pastor Luiz. A confissão de Pedro, quando... que diz o povo, Mateus né? 16. Exatamente. Aí ele, olha, um diz que é isso, aquilo, tal, mas aí, e vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma confissão muito poderosa, na consciência de sabia quem era. Mas eu quero destacar a confissão do próprio Tomé, quando ele, então, depois de apalpar, ele reconhece ali Jesus Cristo também, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Uma confissão ainda mais poderosa do que o próprio Pedro, porque ele reconhece Jesus como seu Senhor e seu Deus pessoal. Exatamente. Né? É interessante o isso. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, versículo 5, diz a Timóteo o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Amém. Cristo Jesus, homem. Isso é muito importante. Se nós não reconhecemos qual o verdadeiro papel de Jesus e quem Ele é, jamais nos chegaremos a Deus. Ele é o único mediador. Ele é o único caminho. O próprio Jesus diz acerca de si próprio, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que é o versículo de abertura do programa. E essa expressão vem é porque Ele é Deus. Senão seria vai. Exatamente, ele se coloca do lado de Deus. Ninguém vai ao Pai, ele diz, ninguém vem, porque eu sou Ele. Muito boa, pastor. Com respeito a isso, o que nos ensina acerca de Deus e o que nos ensina acerca de Jesus é a sua palavra. O pastor Luiz falou também que muitas pessoas não conseguem ver a Jesus porque não o reconhecem na palavra. Qual a importância, pastores, de guardar a palavra de Deus no coração? E que efeitos práticos o guardar dessa palavra traz para as nossas vidas? Pode começar, pastor Luiz, ou então pastor Vanderlei. Não, antes de responder, só um aviso aqui. O pastor Januário, do Projeto Vida, nos pediu para darmos um aviso aqui no programa. O Projeto Vida completará 17 anos agora neste final de semana. E ele já esteve conosco aqui no programa. Ele já estaria aqui hoje, mas ele precisou ir para Curitiba. Então, ele está convidando a todos que conhecem o Projeto Vida para estar com ele nesses cultos de sexta, sábado e domingo, denominado o culto dos vencedores, aqueles que passaram pela casa de recuperação, aqueles que recuperaram-se, a família. Então ele está convidando a todos para estar com eles ali no culto dos vencedores neste final de semana. Obrigado. Joia, então... Qual a importância de guardar a palavra no coração e que efeitos práticos isso traz para nós, pastor? Quando nós, e aí tem tudo a ver com as demais respostas até inclusive, que quando nós olhamos para Jesus e vemos que Ele é Deus, e aí esse texto que o pastor Paulo falou da declaração de Tomé é João 20, 28, quando Tomé, depois de duvidar, Jesus aparece para ele e fala, toca aqui então, você está com dúvida. Aí ele toca, aí ele fala, Senhor Deus e Deus, Senhor meu e Deus meu. Então quando essa declaração é feita por mim, dizendo que Ele não é apenas Deus, mas Ele é o meu Deus. Ele não é apenas o Filho de Deus, mas para mim Ele é Senhor. Quando eu falo isso, eu preciso saber o que Ele fala para mim. Não dá para eu achar que Deus é Senhor da minha vida e virar as costas para as ordens dEle. E virar as costas para os interesses dEle. Porque se ignorar a vontade dEle. Exatamente. porque aí o fato dele ser Deus e eu não, então a minha vontade vai diminuir e a dele vai aumentar. E tem tudo a ver agora com a fala de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. A gente precisa falar isso todos os dias para as nossas vontades. Importa que a vontade dele seja presente na minha vida e a minha fique de lado. Agora, qual é a vontade dele?
aí tem tudo a ver com a palavra. Vale destacar aqui que essa questão de guardar a vontade, ou seja, guardar a palavra, não se resume só em não dar importância ao que Jesus disse ou que Jesus ensinou, mas ela é mais do que isso, é saber colocar em prática, estar com disposição. Aliás, o que você falou foi muito importante, viu, pastor? É a disposição para obedecer. E aqui nós observamos, por exemplo, Salmo 119, 2 versículos, o 9 e o 11, o salmista pergunta: como purificará o jovem o seu caminho, ou de que maneira poderá guardar o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Ainda no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você for caminhar no versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Evangelho de João, o próprio Jesus falando: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é muito importante. Pastor Vanderlei? 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, aleluia. E quando nós lemos o contexto disso, diz que quem testifica disso é a palavra e o Espírito. Então a palavra testifica que Jesus é o verdadeiro Deus, não só o Filho de Deus, porque Jesus poderia ser criado e ser Filho de Deus como criatura, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e que a palavra testifica disso. Isso é muito importante a gente observar, né? O próprio Jesus, falando com os fariseus, ele falou: olha, examinais as Escrituras e fazem bem. Elas testificam de mim. As Escrituras falam exatamente acerca da minha pessoa, acerca de quem eu sou. Olha que coisa bonita aqui, ó. Pois há 3 que dão testemunho disso no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um, que testifica que Jesus é Deus. E um fato interessante também nos evangelhos, quando Jesus ele foi muito ousado quando ele desafiou. Ele não desafiou amigos, não, porque amigo a gente às vezes quer jogar confete com o nosso amigo, não queremos ofender o nosso amigo, porque gostamos dele, né? Mas Jesus ele desafia os seus próprios adversários que viviam ali no seu calcanhar, buscando alguma ocasião, alguma oportunidade para denunciá-lo, para acusá-lo, enfim. Ele diz assim: qual de vós pode arguir-me de pecado? Eu tenho certeza que se fosse eu, se fosse um de nós aqui, mas na hora alguém ia achar alguma situação, pois somos pecadores. O próprio Jesus mesmo, ele abre ali a oportunidade aos seus adversários. Alguns de vocês podem me acusar de pecado? E há silêncio ali, mórbido naquele momento, ninguém se manifesta, porque de fato ninguém podia dizer nada. Ele é Deus, venceu a morte, como nós sabemos, e venceu o pecado. Benção. Pastores, para que a gente termine nosso programa hoje, está muito bom o programa, já está acabando nosso tempo, já praticamente acabou. Temos um minutinho aí para dar um tchau para todo mundo, e depois o pastor Luiz volta orando pela gente, mas o que você tem a dizer para esse nosso telespectador que está nos assistindo, para que ele reconheça Jesus ao lado dele agora? Pastor Paulo, pastor Vanderlei e pastor Luiz Henrique. Aproxime-se, meu querido, minha querida, da palavra de Deus. A palavra revela quem é Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dizer para você que a morte não é o fim. Esses discípulos no caminho de Emaús, o que trouxe desesperança ao coração deles foi a morte. Eles não entenderam o que Jesus disse e achou que a morte era o final de todas as coisas. Não é. Jesus ressuscitou dos mortos e pode trazer esperança ao seu coração. Amém. Como o Deus verdadeiro que Ele é. Glória a Deus. E o que eu tenho para falar para você é: busque colocar Deus acima de si mesmo. E leia a Bíblia procurando isso. Não procurando o que Deus pode fazer por você, mas como você pode servir a Deus. Então é um complemento até do que o pastor Paulo falou. Vá para a palavra perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? E não em que você pode me ajudar. Faça isso e você vai reconhecer Jesus na sua vida. Você quer reconhecer Jesus na sua vida? Olha o que Ele mesmo fala para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vão a Cristo e experimentem dele. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já voltamos com a oração do pastor Luiz Henrique pela sua vida. Que Deus abençoe, até o próximo caminho da vida, se Deus assim nos permitir.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Vamos orar então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abra os nossos olhos para que nós consigamos reconhecê-lo no nosso dia a dia. Mas para que a gente faça isso, é necessário uma contrapartida da nossa parte, é necessário que a gente busque saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é justamente por isso que eu quero orar agora nesse momento. Vamos fazer isso então? Curve sua cabeça onde você está, feche seus olhos se você pode fazê-lo dessa forma e vamos orar ao nosso Senhor. Pai bendito, nós vimos hoje a importância de nós darmos atenção à Tua Palavra, Pai. Nós vimos hoje, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nessa aula que o Senhor mesmo deu para o nosso coração, nós vimos hoje a importância de nós levarmos em consideração aquilo que o Senhor falou a Teu respeito e aquilo que a Tua Palavra diz a respeito do Senhor. Queremos Te pedir, Pai, por nós do programa Caminho da Vida, pelos nossos telespectadores, pelos nossos irmãos amados, queremos Te pedir que o Senhor nos ensine, Pai, a colocarmos de lado tudo aquilo que é vontade nossa e não Tua, tudo aquilo que vai contra a Tua vontade, todas as formas de entendermos o Senhor de maneira errada, equivocada. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor seja o professor do nosso coração, seja o instruidor da nossa alma, Pai. Que o Senhor seja o instrutor da nossa vida. Que o Senhor nos ensine acerca de quem é o Senhor e o que o Senhor espera de nós, Pai. Que o Senhor nos ensine a olharmos para o Senhor nas coisas pequenas do dia a dia e reconhecê-lo na nossa vida várias e várias vezes por dia, Pai. Nos ensine a enxergá-lo no nosso dia a dia, não apenas nos fins de semana, mas todos os dias na nossa companhia. E nos ensine, muito mais importante até, nos ensine a acatarmos de bom grado com a Tua Palavra e com a Tua vontade. Faça isso conosco, faça isso com os nossos telespectadores. Nos abra os olhos do coração e os olhos do entendimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem